Oi, Ana, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem e você? Tudo jóia. Vamos para mais um bate-papo, então. E o Bora. nosso tema de hoje vai ser fome. E como, né, nosso intuito aqui sempre vai ser ajudar, né, as mães no emagrecimento, né, depois da maternidade, conversar sobre fome é interessante. E a gente escuta com frequência, né, a famosa frase: doutora, tenho fome a toda hora, o que que eu faço, né? Acho que você deve escutar também isso. E aí eu te pergunto, sentir essa fome, né, durante o dia todo, ela é comum? Ela é normal, na verdade? Normal, não comum, sim, né? Você trouxe uma questão muito interessante, né, Carol? É comum, sim, na prática clínica, muitas mulheres relatam isso, né? Tenho fome o dia inteiro, Ana, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é avaliar a alimentação delas, porque na grande maioria das vezes, ou a quantidade que elas comem ou a qualidade da alimentação é que faz com que elas sintam fome durante o dia inteiro, né? Acho que eu exemplificando fica um pouquinho mais fácil, por exemplo, em relação à qualidade, né? Quando você come só macarrão, Carol, você qual o tempo que você sente fome de novo depois daquilo? Como assim, seu macarrão? Macarrão puro, assim? Macarrão e um molho vermelho numa refeição. Depois disso, Tá. em quanto tempo você sente fome? Ah, bem rápido, né? Macarrão não segura a minha fome. Eu nem como só macarrão. Já não segura a minha fome. Perfeito, não só a sua, mas da grande maioria das pessoas. Por quê? Porque essa macarronada, né? Se a gente vai pensando no macarrão ao sugo, é claro, né? Um Sim. molho vermelho, basicamente tem só carboidratos, né? E os carboidratos, eles são nutrientes que eles têm uma capacidade de dar uma saciedade, uma sensação de estou satisfeita, né? Momentâneo, mas isso não consegue segurar durante muito tempo. A gente sente fome rapidinho, né? Igual quando a gente come só pão, né? A gente sente fome rápido. Ah, Então, dependendo do que as pessoas comem, né, elas costumam sentir fome mais rápido ou não. E na grande maioria das vezes, as mulheres que sentem fome o dia inteiro é porque elas se alimentam basicamente de carboidratos, né? E daí ficam com essa sensação rápida de estou satisfeita, mas isso não é sustentado durante muito tempo. tá. Então, uma refeição rica em carboidratos, somente em carboidratos, né? Porque daí a pessoa não vai se sentir tão saciada durante tanto tempo e daí vem essa fome, é isso? Não chega a ser só carboidratos, mas Tá. assim, a principal fonte Principal. daquela refeição é carboidratos. Ela tem uma proporção muito pequenininha dos outros nutrientes, né? Então, ela é uma alimentação riquíssima em carboidratos, sim. Tá, Ela então tem essa característica de ter fome rapidinho. Tá, então, outro exemplo que você poderia dar para as pessoas de uma alimentação predominantemente de carboidratos, para a gente entender, Ana. Vamos pensar nos lanches, Carol, que eu acho que Tá, ajuda bastante, né? Porque esses lanchinhos intermediários tem pessoas que comem só um biscoitinho, né? Aquele biscoitinho tipo maisena, biscoito água e sal, ou então só um pãozinho, ou só uma fatia de bolo. Tudo bem, na hora ela pode ficar satisfeita, aquilo pode falar, nossa, ok, foi o suficiente, mas logo ela sente fome rapidinho de novo. ah, entendi. É, lanche é mais fácil, né? Porque eu acho que as refeições É, principais, né? Às vezes quem almoça é uma refeição mais completa, né? Tem outros, né, nutrientes que não só o uhum. carboidrato. Legal. Então, fala aí pra gente, Ana, se o carboidrato, né, puro, normalmente não dá essa sensação, né, de saciedade por muito tempo, quais são os nutrientes que você acha que costumam segurar a fome? Proteínas, gorduras e fibras. E aqui eu vou te dar um exemplo, um pouquinho oposto daquele só aquele prato de macarrão, né? Quando você come uma feijoada na hora do almoço, Carol, Aí qual é o pronto. tempo que você vai, quando que você vai fazer a próxima refeição? Verdade, né? Vai demorar muito tempo, ou senão a gente nem come, né? A próxima refeição, dependendo de como for, né? Essa feijoada, se for feijoada completa. Perfeito, Carol, é isso mesmo. Por quê? Porque a feijoada ela tem uma característica de ser rica em proteínas e gorduras, né? Que são nutrientes que seguram essa saciedade por mais tempo, né? Elas sustentam a saciedade por mais tempo.
E por isso que é importante, né, a gente ter uma refeição que tenha, né, gorduras, que tenha proteínas, que tenham fibras, para justamente não sentir fome toda hora. Então, a composição dessa refeição faz muita diferença para essas mulheres que sentem fome toda hora, né? Entendi. Então, a gente acrescentar, né, de repente, ou a proteína, ou a gordura, ou uma quantidade de fibras, consegue ajudar nisso, né? Então, na verdade, não é que a pessoa não possa comer um prato de macarrão sozinha, né? Mas talvez se ela associar esse prato de macarrão com alguma proteína, uma carne, um frango, de repente ajudaria a segurar essa fome por mais tempo, né? Perfeito. É que às vezes as pessoas associam, né, por exemplo, a comer macarrão, só comer macarrão e mais nada, não acrescentam outros alimentos, né? E às vezes realmente esses outros alimentos podem ser o fator diferencial para segurar a fome, né, por mais tempo. Ah, faz todo sentido, né? E naquele exemplo que você deu do biscoitinho, Ana, o que a gente poderia incluir aí junto de proteína? Um iogurte, algum ovo, alguma coisa assim, para comer junto com o biscoito? Você já tá craque, né, Carol? Sim, poderiam ser esses alimentos. A gente também pode pensar nas nuts, né, nas castanhas, ou na pasta de amendoim, né, que são alimentos ricos em gordura, que também conseguem, né, segurar essa fome. É curioso, né? Porque as pessoas elas têm muito medo de comer gordura, mas eu acho que é importante a gente destacar aqui que as gorduras elas não são ruins, né? Elas são boas. Elas são ruins em excesso, mas as gorduras elas têm uma função muito importante no nosso corpo, né? Elas exercem vários papéis na absorção de alguns nutrientes, na formação de hormônios, atuam na termorregulação, né? na questão de temperatura corporal. Então, elas têm muitas funções no nosso corpo. E não só isso, se a gente estiver pensando, né, em saciedade, né, e não ter fome toda hora, elas auxiliam aí também sustentando essa sensação de saciedade por mais tempo. E se a gente estiver pensando no emagrecimento, né, não é toda gordura que vai fazer você engordar. Novamente, a gente volta para a questão dos excessos. Se houver um excesso, independente seja gordura, carboidrato ou proteína, se houver um excesso calórico e se isso for prolongado durante muito tempo, sim, isso pode prejudicar nesse processo, mas caso contrário, ela é extremamente importante, né, ter um pouquinho de gordura na nossa alimentação. Sim, você citou que as pessoas têm muito medo, né, de consumir gordura. Você acha que é por quê? Porque elas sabem que tem... Porque, assim, as gorduras, elas têm, proporcionalmente, né, comparada a proteína e carboidrato, elas têm são mais calóricas, né? Então, isso aí eu acho que talvez seja bem difundido. Você acha que é por isso que elas têm o medo de consumir mais gordura? Pode ser. Eu acho que pode ser. Para quem não sabe, né, a Carol falou em relação à proporção, porque a cada 1 grama de carboidrato ou a cada 1 grama de proteína, né, eles têm 4 quilocalorias. E a cada 1 grama de gordura tem 9 calorias. Por isso que, proporcionalmente, né, por grama, a gordura acaba sendo mais calórica. Só que aqui, Carol, acho que eu consigo dar um exemplo para você, o porquê que a gente não precisa ter medo e a gente precisa avaliar caso a caso, né? Eu acho que o leite é um clássico, a questão de qual leite eu vou consumir. O leite desnatado, semidesnatado ou integral. Para quem não sabe a diferença desses 3 tipos de leite, a diferença é a quantidade de gordura. O integral é o leite íntegro, né? Você tem a quantidade total de gordura lá, que em média vão ter 6 gramas de gordura por porção. Isso seria equivalente, né? Se a gente fazer aquela continha das 9 calorias por grama, então são 6 gramas vezes 9, 54 calorias por porção no copo de leite somente de gordura, né? Sem considerar as outras coisas. Se a gente estiver falando de um leite semidesnatado, retira-se uma parte dessa quantidade de gordura. Então, em média, varia entre 2, 3, em média 2, tá? Gramas de gordura por porção, o que seria aí umas 18 calorias. Enquanto o desnatado, a indústria tira completamente a gordura, né? Fazendo com que pela gordura não haja calorias. Existem as outras calorias, mas eu tô falando aqui só das calorias em relação à gordura. Ou seja, o desnatado e o semidesnatado, de fato, teriam menos calorias por porção quando comparado ao integral. Só que dependendo da dieta da pessoa, sendo bem sincera, essas 54 calorias no dia não ia fazer grandes diferenças, né? Só que essa quantidade de gordura pode influenciar no fato da pessoa ficar mais satisfeita, mais saciada,
ou não, né? Evitando, assim, os beliscos, por exemplo. Os beliscos, eles podem ter valores calóricos muito superiores a 54 calorias, por exemplo, da gordura do leite integral. Se a gente pega, por exemplo, 4 bolachas recheadas, dependendo da marca, você consegue atingir aí o valor calórico referente a uma refeição principal, por exemplo, um prato completo, né? Então, Nossa, caramba, 4 bolachas, ainda mais com aquelas recheadas, né? Nossa Senhora. E aí que não parece dar a mesma quantidade calórica que um prato completo. Caramba, legal é bastante saber. coisa. E um prato completo que eu tô falando aqui para você, Carol, seria, ó, mais ou menos, tá? 4 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, um bife de 80 gramas, meio prato cheio de verduras e legumes, e a fruta de sobremesa até, né? Um prato realmente completo. Então, assim, imagina aquela quantidade lá de 54 gramas de gordura do leite integral, 54 gramas, não, desculpa, 54 calorias, É. poderia ser o suficiente para deixar a pessoa satisfeita, mas evitar esses beliscos que podem ter um valor calórico muito maior, que daí na questão do emagrecimento, podem, de fato, ser um fator que dificulte todo esse processo, né? Então, Às vezes para a pessoa, ela poderia, ela pensa, né, que daí ela estaria, né, facilitando o emagrecimento usando o leite desnatado, mas na verdade isso pode dar mais fome para ela, né, não gerar uma saciedade, ela acabar beliscando e na verdade atrapalhando aí na verdade, esse emagrecimento, ela ganhando essas calorias a mais, né? Interessante. Agora, Ana, e se for uma pessoa que, sei lá, toma 1 litro de leite por dia, talvez aí, né, a quantidade faça a diferença, né? Pode ser, que depende. você... Tudo tem que ser avaliado no dia inteiro dessa pessoa, né? Ah, Por exemplo, no meu caso, essa quantidade, tomar o leite integral ou desnatado faz muita diferença em termos de saciedade, né? O valor calórico não, mas em termos de saciedade ou não. Mas tem pacientes minhas que falam assim, tanto faz eu tomar o integral ou o desnatado. Se elas estiverem no processo de emagrecimento, se tanto faz para elas, por que eu vou deixar daí o integral? Aí elas podem optar pelo desnatado. Então é importante você se conhecer e avaliar isso, né? Porque a questão do integral ou do desnatado também tem uma questão de paladar. Paladar implica em aceitação, em frequência, em consumo, né? Se ela não gosta do desnatado, ela vai deixar de tomar o leite, né? Se o leite puder e ter uma boa contribuição em relação à quantidade de cálcio, de proteína, por que eu tiraria o leite, né, se ela gosta do integral? Então, assim, depende, né? Não tem uma regrinha de bolso, mas é importante a pessoa avaliar realmente se tanto faz ou não em relação à parte de saciedade, consumir o integral ou o desnatado, para ela ter esse poder de escolha, né? Basicamente, seria isso. entendi. Faz sentido mesmo, né, Ana? E para aquelas mulheres, então, né, que têm fome toda hora, né, quais seriam umas opções legais, assim, de lanches intermediários, que lanches, normalmente, eu acho que é uma dificuldade, que elas poderiam fazer uso, ou, na verdade, o que você acha que seria interessante elas aprenderem a escolher, né, a saber escolher para fazer uma boa refeição nesses momentos? Nossa, é uma pergunta muito legal e até difícil de responder, às vezes, de uma maneira direta, né, Carol? Vamos ver se eu consigo ser clara. Porque, assim, a gente está falando aqui de qualidade da refeição. Então, por exemplo, inserir proteínas, fibras, gorduras na refeição ajudariam nessa questão de não sentir fome toda hora. Mas uma outra coisa que eu ensinaria a elas, né, além dessa questão de qualidade, seria em relação ao volume da refeição. Quando eu estou falando de volume, eu estou falando aqui de quantidade, do peso do alimento. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, aquela história das nuts de lanches intermediários, as castanhas, né? Aqueles punhadinhos com frutas secas também, que é muito comum as pessoas consumirem de lanche, né? Eles Sim. têm um volume pequenininho, mas eles têm um valor calórico alto, né? E às vezes as pessoas, quando consomem só essa quantidade pequenininha, sentem fome, por mais que elas sejam ricas em calorias. Elas demoram algum tempo para falar, pô, estou satisfeita. Por quê? Porque um dos mecanismos que a gente tem, né, de sinalização de estou satisfeito, né, do nosso corpo, não preciso mais comer, é a distensão do estômago. Então, ter um volume lá para distender esse estômago faz diferença. Então, olha que diferente seria eu colocar só as nuts
Ou acrescentar, junto com essas nuts, uma fruta, por exemplo, uma banana, né, que já tem um peso maior, que já tem um volume maior, que tem uma quantidade de água maior, né, e gera uma distensão maior no estômago, acaba sendo, né, uma combinação, às vezes, mais interessante do que só ficar aumentando essa quantidade de nuts. Não sei se eu fui clara ou não na minha explicação. Sim, porque, então, igual você tinha comentado, né, além de a gente escolher, então, refeições que contenham junto ou proteína, ou gordura, ou fibras, elas têm que ter uma quantidade suficiente para você distender o estômago, porque senão você também vai ter essa sensação de que está com fome. Toda hora. Toda hora, né? Você comeu pouco, né, que foi insuficiente. Tá. E você consegue dar exemplo de refeições assim para ajudar a gente? Você falou essas nuts com frutas, algumas outras que você consegue para dar saciedade para as pessoas? Podemos pensar, então vamos lá. Sempre que a gente conseguir inserir frutas, verduras, legumes nas nossas refeições, a gente adiciona volume, né? Sem adicionar tantas calorias, e ao mesmo tempo a gente também tem uma grande adição de fibras. Então, são 2 fatores que ajudariam nessa questão de saciedade. Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, em lanches, em café da manhã, frutas acaba ficando um pouco mais fácil da gente visualizar isso, né? Sempre tentar inserir essas frutas, mas de preferência elas in natura, né? Elas frescas. Por quê? Porque as secas, elas não têm água. E água você perde volume. Então você acaba comendo uma quantidade maior, né? E se a gente estiver pensando nesse processo de emagrecimento, talvez não seria uma boa estratégia, né? Então, por isso que inserir as frutas frescas seria uma boa opção. Complementando esses lanches, né? Além das frutas, porque as frutas por si só, elas não vão segurar a fome por muito tempo. Aí a gente pode pensar em adicionar aí essas fontes de proteína e gordura, então adicionar castanhas, pasta de amendoim, ou ovos, né? Ou laticínios, queijo, leite, iogurte, dependendo da sua, né, do seu dia inteiro, das suas preferências, ele poderia ser daí os desnatados ou os integrais, né? Teria que ser avaliado isso. Em relação às refeições principais, a gente poderia pensar em pratos completos mesmo, né? Com salada, verduras, legumes, né? Inserir alimentos fontes de carboidrato, então ter um arroz, ou um macarrão, uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha, né? Tentar inserir daí também as proteínas, né? Que podem ter origem animal ou vegetal, então adicionar os grãos, né? Feijão, grão de bico, ervilha, soja em grão, ou então as carnes, ovos, frangos, peixes. Então, vamos pensar, resumindo isso, que poderia ser um arroz com feijão, né, um filé de frango, uma salada e legumes, mas poderia ser um quibe com legumes, né, e o hummus, né, que é aquela pasta de grão de bico, seria uma refeição legal também. Tudo vai depender do que você gosta de comer aí, né, mas acho que tem uma infinidade de combinações que a gente consegue fazer para gerar, de fato, essa saciedade, não ficar só naquele grelhadinho com a salada, que na grande maioria das vezes não tem aquele peso que auxilia nessa questão de distensão, né, do estômago e dá essa sensação de saciedade. É claro que vai depender muito do que você coloca na sua salada, mas a grande maioria das pessoas só associa a salada a folhas, né, então... Eu acho que, não, acho que você conseguiu dar bastante exemplo. Acho que o mais comum de lanche da tarde que deve ter em casa, né, deve ser o pão, né? Então, assim, só lembrar que se associar, acho que o pão com outras coisas, né? De repente um pão com ovo, com queijo branco, né? Fica mais... Uma vitamina, um iogurte. Mesma coisa, a tapioca, que as pessoas estão acostumadas, né? Então, fazer uma tapioca com associada ou uma proteína, né? Uhum. Na minha cabeça só vem ovo, Ana. Então, assim... É que você gosta de ovo também, ovo, né? Então, sim. Então, mas assim, ovos e Mas queijo. pode ser uma pasta de hummus, a pasta de grão de bico ajuda bastante também, né? O que seria legal as pessoas pensarem, né? É muito comum as mulheres terem medo de comer pão. Vocês não precisam ter medo de comer pão, mas pensem em inserir os outros alimentos, porque se você comer só o pão, talvez você fique com fome mais rápido, você tenha que fazer uma nova refeição mais cedo, né? E ter essa sensação de ter fome toda hora. Então, mais do que você pensar em não comer o pão ou reduzir o pão, pense em inserir os outros alimentos. Consequentemente, as porções elas acabam sendo controladas, né? Elas são equilibradas, você vai conseguir comer muito de tudo,
né? Então, por que não comer uma fatia de pão, um queijo, com uma vitamina, com uma salada de frutas? Poxa, já virou um lanche intermediário super legal, né? Ao invés de você comer só o pão sem nada, né? Só um pãozinho com manteiga, ou 2 pães com manteiga, né? Porque você está com fome. Então, tem essas substituições que são interessantes, inserindo os outros grupos alimentares. Legal, Ana. Então deu para entender que ter fome toda hora, o dia inteiro, é lógico, se você estiver se alimentando, né? Se você ficar em jejum grandes períodos, eu acho que a fome ela realmente vai vir em algum momento. Mas assim, se você está fazendo, né, refeições ou pequenos lanchinhos e tá com fome toda hora, talvez tenha que rever essa sua alimentação, né? Ou você mesmo, ou pedir ajuda de um profissional para entender o que está acontecendo. Por que será que você está comendo e pouco tempo depois você já está com fome, né? Com esse bate-papo de hoje, acho que já deu para você ter um pouquinho de conhecimento para poder entender e rever aí novamente o que pode te ajudar, né? Qual é o tipo de refeição que você pode escolher, porque aqui a gente sempre vai tentar enfocar vocês de aprenderem um pouquinho, né, sobre nutrição, sobre alimentação, para que vocês possam fazer boas escolhas, para que vocês tenham uma liberdade, né, uma autonomia, que a gente fale, para você também não ficar dependendo de dieta toda hora, seguir aquilo que está lá, você mesmo poder fazer a sua escolha, a depender do que você tem em casa, do seu gosto, do dia. É isso, Ana? Estou falando besteira. Perfeito, Carol, é isso mesmo. A gente tem que lembrar que em qualquer processo, né, de mudança de composição corporal, seja para você aumentar a massa muscular, seja para você reduzir gordura, isso não acontece do dia para a noite, isso não acontece em um mês. E se acontecer, é muito provável que não seja sustentável, se for algo muito agressivo, né? Então, por isso que é importante a gente realmente trabalhar essa mudança de hábitos, né? Então, entender o porquê e como a gente faz as coisas, eu acho que faz toda a diferença, né? De fato, a gente conseguir executar isso de uma maneira mais leve, né? E fazer com que isso realmente seja para sempre. Então, foi muito bem colocado, Carol. Eu falo para os meus pacientes, eu costumo falar que tudo que eles aprenderem, eles levam para o resto da vida, né? Tudo que for aprendizado é válido e acho que algumas informações ficam para o resto da vida. Ana, muito obrigada, queria te agradecer por hoje, acho que foi muita informação bacana, deu para esclarecer aí para as mães que estão aí precisando dessa ajuda e que às vezes ficam aí com fome toda hora, petiscando sem saber muito o que escolher. Obrigada mais uma vez por esse bate-papo.